Lucas capítulo 2. Os nossos jovens amados vão se preparando também. Nós temos aí o retiro de Natal, de Carnaval. Retiro de Natal é hoje, né? De Carnaval para os nossos jovens, ok? É limitado as vagas, mas acredito que Deus abençoe, que possa haver possibilidade para todos os nossos jovens estar nesse retiro. Já foi reservado o local, certo? E tenho certeza, tenho convicção que vai ser uma bênção. Amém? Muito bem. Um nosso grande abraço a todos vocês. Feliz Natal a todos os irmãos aqui presentes. Aqueles que vão nos ouvir somente pelos canais que a igreja tem, né? Muitos irmãos estão viajando, aproveitando esse período, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos também que estão em viagem e que vão pegar a mensagem durante essa semana. Vamos abrir Lucas capítulo 2 então, e nós vamos ler hoje uma mensagem alusiva ao Natal, mas com uma aplicação para nós entendermos desta verdade para a nossa vida pessoal. Amém? Vamos ler então Lucas capítulo 2, verso 1, que diz assim. A versão que eu vou utilizar aqui é a NVI, e nós temos aqui a revista atualizada que está projetada no telão. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. César Augusto, que o texto fala aqui, é o imperador de Roma. Verso 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, na cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto esperavam, lá chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Até aqui. Bem, podemos sentar, meus irmãos. Esse texto tem coisas muito preciosas e até enriquecimento à nossa cultura, ao nosso conhecimento bíblico. E um deles eu posso dizer com relação a mencionado, nasceu na cidade de Davi. A cidade de Davi, na realidade, é conhecida como Jerusalém. Jerusalém era a cidade do rei. Jerusalém era a cidade de Davi. Mas Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém, porque a cidade de Davi, onde Davi nasceu, o rei Davi, filho de Jessé, ele era de Belém, nasceu em Belém. Mas o relato que Lucas vem fazer aqui a respeito do nascimento de Jesus, ele é diferente do relato de Mateus, porque somente dois evangelistas, Mateus e Lucas, é que falam a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Tanto Marcos quanto João não falam a respeito do nascimento. Okay? Mateus, por exemplo, ele menciona que eram magos.
E Lucas, ele fala que eram pastores que foram visitar Jesus. E como nós vamos fazer, então, um ajuntamento, para não ficar dúvida que eram magos ou eles eram pastores. Na realidade, um evangelista está falando de magos, que é lá do Ocidente, né, do Oriente, e aqui está falando de pastores que estavam no campo, próximo, não longe dali. Os magos vieram de um lugar bem longe, bem distante. Narra a história, né, que eram 3 magos, né, Belchior, Belsazar e aí vai. Não lembro o nome do terceiro agora. Na realidade a Bíblia não fala, é um pseudo-apócrifo que fala e que faz menção disso, mas a Bíblia nem sequer menciona nome e nem menciona que são 3 também, certo? Outras coisas que também, Lucas aqui ele relata que são pastores do campo próximo, e que foi esses pastores do campo, foi exatamente no nascimento. Porém, os magos do Oriente que viram a estrela, certo? Não foi anjo que apareceu, foi uma estrela, como um sinal. Então, eles se dirigiram, e algo tão interessante, porque eles vão direto não para Belém. Mas os magos do Oriente, eles vieram de um país distante, demorou muitas semanas para chegar até o local, certo? E não foi logo no nascimento também, foi bem depois do nascimento do Senhor Jesus. Então, os magos algumas pessoas que foram visitar Jesus, e os pastores foram outros. Os pastores vieram primeiro, sem presente. A Bíblia não menciona presente dos pastores. Se deram, a Bíblia não relata. Mas os magos, sim, trouxeram incenso, ouro e mirra. Ok? Maria também, ao nascer, irmãos, uma das coisas que a gente não pode misturar, Maria, por exemplo, logo que nasceu Jesus, e a Bíblia menciona que por divina revelação e por sonho, a José, para que eles fossem para o Egito. Não foi naquela semana do nascimento, até porque Maria estava ainda convalescida do parto, precisava se recuperar, estar com boa saúde, e a criança ainda, Jesus ainda tão novo, tão pequeno, não seria bom fazer uma viagem tão rápida após o nascimento. Precisava deixar então um certo tempo, né, para que a criança pudesse então desenvolver um pouquinho mais e ir para o Egito. Mas o relato, meus amados, que eu quero focar é em cima de uma pergunta: por que numa estrebaria? Por que numa manjedoura? É o foco da mensagem desta noite que eu quero trazer com vocês, é isso. Por que uma estrebaria? Por que uma manjedoura? O texto relata que ele foi colocado numa manjedoura. E a Bíblia diz assim, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Hospedaria havia naquela época, tinham hospedarias, tanto que Jesus, quando ele fala da parábola do bom samaritano, o bom samaritano pegou o homem semi-morto, levou até uma hospedaria e deixou ele ali hospedado e pagou por 2 dias para ficar na hospedaria. Então havia, só que por conta desse recenseamento que Augusto César mandou fazer, as pessoas chegaram, ocuparam o lugar e já não tinha mais lugar para eles estarem naquele momento ali. Então houve realmente assim uma superlotação na pequena cidade de Belém, certo? E não teve lugar para eles, não sobrou lugar para eles, ok? A Bíblia menciona sobre esse recenseamento, e ele é narrado a respeito de Quirino, que era na época rei na Síria, certo? Mas houve esse recenseamento, a história narra que houve uma intriga entre o imperador César Augusto e o rei de Israel, que era Herodes. E por causa disso, então, ele resolveu o seguinte: vamos fazer um recenseamento. E aconteceu. Só, meus amados, que eu entendo sempre, olhando pela palavra de Deus, que não existe uma obra do acaso, mas existe a mão de Deus trabalhando para cumprir os seus propósitos, ok? Então, nós podemos analisar aqui, amados, no texto, certo? Porque Jesus, ele não teve lugar em casa nenhuma. Não apenas na hospedaria,
Porque era hábito dos judeus, dos israelitas, serem hospitaleiros. A Bíblia menciona, por exemplo, aos presbíteros que sejam hospitaleiros. Aos líderes que sejam hospitaleiros, que saibam abrigar e acolher nas suas casas, porque as viagens eram longas e as pessoas às vezes precisavam de um lugar apenas para descansar, para prosseguir a viagem no dia seguinte. Mas a realidade foi essa, não havia lugar para ele. E às vezes até hoje isso ainda continua a acontecer, porque não tem lugar para o Senhor Jesus. O mundo não deu ao Salvador um lugar. E a realidade que o mundo oferece para Jesus é o pior, um estábulo. O que oferece para Jesus é o quê? Uma cruz para morrer no final da sua vida terrena. O que sobra para Jesus é um estábulo, é uma estrebaria. O que sobra para Jesus são restos, aquilo que ninguém colocaria, aquilo que ninguém desejaria. Ninguém das nossas queridas grávidas que temos na igreja está planejando, eu quero nascer, meu filho nasça que nem Jesus. Eu quero que ele nasça numa estrebaria também. Não tem ninguém assim. Se é possível, se tem um plano de saúde, com certeza quer num bom hospital. Se não tem um plano de saúde, mas pelo menos já está preparando o enxoval. Agora o Senhor Jesus, o que sobrou, meus amados, foi uma estrebaria. Então a pergunta, por que uma estrebaria? E o título desta mensagem é essa pergunta, por que uma estrebaria? Eu coloco, meus amados, algumas situações aqui, por que uma estrebaria? Em primeiro lugar, por que uma estrebaria? Porque foi um plano. Foi um plano de Deus, foi um planejamento de Deus. O imprevisto nunca pegou o nosso Deus de surpresa. O imprevisto jamais pegou o nosso Deus de surpresa. O acaso para Deus não existe. Pode existir para nós o acaso, mas não para Deus. Para o nosso Deus não existe obra do acaso, porque Ele é Deus do quê? Da providência, Ele é Deus da provisão, que traça os seus planos, que traça os seus caminhos. Então eu digo nesta noite que a estrebaria não foi um acidente, mas a estrebaria foi agenda, foi um plano divino, foi um plano da parte de Deus. Não foi apenas a indiferença dos belemitas com relação àquela jovem grávida que estava para dar à luz ao seu filho. Não foi a insensibilidade dos belemitas que empurraram José e Maria para o estábulo, mas foi sim a mão eterna do nosso Deus, que estava guiando para a manjedoura. E por acaso nós não poderíamos então pensar e dizer o seguinte, mas por que Deus, que Ele é amoroso, amém? Deus é amoroso, amém? Por que Ele não providenciou algo melhor para o seu filho? Aí eu quero colocar uma aplicação. Por que quando você passa por uma luta, por uma prova, aí você diz, por que Deus não me deu o melhor? Por que Deus deixou eu passar por isso? E vamos colocar uma aplicação, meus irmãos, que às vezes Deus permite, porque Deus está nos ensinando. Por que uma estrebaria? Porque foi o plano de Deus. É o melhor. Do plano de vista humano, não. Mas do plano de Deus, era o necessário. Por isso eu gosto de dizer que Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. E a estrebaria vai mostrar isso aqui. Não é o que eu quero, é o que Deus está olhando que precisa. Mas peraí, mas é Jesus. Deveria ser nascido no lugar melhor. Se fosse você hoje, e você soubesse que Maria vai dar a luz ao Filho de Deus, aquele que já é pré-existente, você dirá, não, eu quero dar a minha casa, eu vou comprar um colchão, eu vou comprar um berço, eu vou fazer algo melhor, amém? E na realidade, meus amados, eu já falei uma vez, Jesus não nasceu em Belém, amém?
Amém? Jesus não nasceu em Belém. Não, pastor, está aqui, ó. Aqui está em Mateus, está em Lucas. Em Mateus diz assim que realmente ele nasceu em Belém. Mas vamos entender teologicamente o seguinte: ele se fez carne em Belém, porque Jesus já existia. Ele já estava com o Pai. Ele já é desde a eternidade. Então ele apenas se fez carne ali em Belém e veio habitar entre nós. Ok? Eu coloco aqui, meus amados, que há um propósito eterno, um querer divino, contornando a história, trabalhando a história, ordenando que o recenseamento faz haver uma intriga, uma desconfiança no imperador, que governa o mundo na época. Ele faz ter um desgosto com a relação à pessoa do rei, Herodes, e manda fazer um recenseamento para cumprir o plano dele. Por quê? Porque lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, cerca de 500 anos atrás, o profeta já estava profetizando que o Redentor de Israel nasceria em Belém. A Bíblia menciona, capítulo 5, verso 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mais de meio século. Deus já havia profetizado através de Miqueias que ia acontecer isso, que ele ia nascer em Belém. E agora então, irmãos, nasce então em Belém para cumprir um plano de Deus. Ah, muito bem, mas poderia ter nascido numa casa, poderia ter nascido no lar. Mas aprove a Deus nascer em uma manjedoura. E por que então? Primeira razão, porque foi um plano de Deus. Mas eu trago para vocês também uma segunda razão. Mas antes de dizer a segunda razão, eu quero dizer, meus amados, que não havia lugar para ele nas casas. E hoje também não tem lugar para ele nas faculdades. Não tem lugar para ele nas escolas. Não tem lugar para ele na sociedade, não tem lugar para ele no mundo, não tem lugar para ele hoje mais. Às vezes até na vida de um servo de Deus, o corre-corre é tão grande que não tem lugar para ele. Não tem a prioridade no nosso dia a dia, na nossa correria. Jesus ele fica de lado, numa estrebaria também, porque estamos vivendo tão corrido, e parece que não tem tempo para dedicar a algo bom para ele, para focar nele, para viver nele. E esse é um problema que está existindo e que nós vivemos. Pode também a nossa conduta, a maneira de agir, de viver, pode ser que nós estamos colocando Jesus também numa estrebaria. Pode ser que nós estamos reservando da nossa vida um estábulo para Jesus e não o melhor lugar. Há duas expressões que no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele manda preparar a ceia, tem duas expressões em grego ali que um dia eu quero trazer para a igreja e compartilhar, sobre o lugar que Jesus manda preparar, pergunta sobre o lugar e oferece um outro lugar. Mas deixa eu lhes falar alguma coisa, irmãos. Então, por que uma manjedoura? Lucas aqui ele vai narrar a respeito da manjedoura, né? Não Mateus ele não fala da manjedoura, mas Lucas ele é um médico. O escritor do terceiro evangelho, ele é minucioso, como médico tem que ser minucioso, um médico tem que fazer um exame detalhado para saber exatamente a doença, a enfermidade que a pessoa está atravessando, estuda de maneira minuciosa. E ele escreve também de maneira minuciosa, ok? E ele revela então que não havia lugar para eles na estalagem. Então, por que na manjedoura? Eu encontro, irmãos, uma segunda razão. Por que na manjedoura? Primeira razão, porque é um propósito eterno de Deus. Segunda razão, porque, meus amados, é um sinal de humilhação. É um sinal de humildade. No Senhor Jesus não existe soberba. No Senhor Jesus não habita arrogância. No Senhor Jesus habita sim a autoridade, habita o seu amor e a sua entrega. Mas o próprio Senhor Jesus disse: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O apóstolo Paulo mesmo escreve em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele escreve o seguinte: mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhança de homens, e conhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele se humilhou, meus amados, voluntariamente. É interessante aqui no texto, que vai falar lá em Mateus, que os magos eles vão procurar o rei dos judeus, que vai procurar o Cristo, o Messias, o prometido, que vai procurar, e eles vão aonde? Os pastores vão direto na estrebaria, mas os magos do Oriente, eles vão direto no palácio, vão direto não para a pequena cidade de Belém de Efrata, de Judá, mas eles vão direto para o palácio, eles vão direto para a capital, para Jerusalém, onde está Herodes, e eles vão lá e eles têm uma conversa direto com Herodes, com o rei poderoso, majestoso, grandão, e vão procurar aonde? Se nasceu o rei, é no palácio, e eles estão procurando o rei aonde? Num palácio. Aonde que mora o rei? Num palácio. E é óbvio, se eles têm que achar o rei, o filho do rei, tem que ser no palácio, eles têm que falar com o filho, tem que falar com o rei. E chegou a Herodes, nós viemos para ver o rei que nasceu. A estrela apareceu para nós, o sinal do céu apareceu, então nós estamos procurando, e eles vão procurar no palácio, porém, não encontram no palácio, porque no palácio ele não está, Jesus não está no palácio. E a indagação foi, nós viemos aqui para conhecer o rei que nasceu, aquele que há de governar todo o mundo. Mas aqui eu vejo, irmãos, a humilhação, e como Jesus se humilha, porque embora os magos foram procurar no palácio, no luxo, na realeza, mas ele preferiu que o estábulo, um curral, junto com os animais, junto com as ovelhas, que é o lugar do bom pastor. É ali que ele se identifica. Mas e se José chegasse antes? Conseguiria um lugar? Sim, conseguiria. Mas Deus trabalha, meus amados. Deus trabalha nos seus propósitos. E o Senhor, nosso Deus mesmo fez a reserva. Deus fez a reserva. Não no apartamento super luxo do melhor hotel de Belém. Mas Deus já tinha feito a reserva para ele na manjedoura. O Senhor nosso Deus já tinha feito para ele a reserva para ele estar no estábulo, para ele estar ali naquela manjedoura, porque se Deus quisesse, Deus mandaria José antes, José andaria antes, chegaria primeiro, pegaria os melhores lugares. Mas Deus preparou, irmãos, para que ele chegasse quando não tivesse mais lugar. Porque a linguagem que Deus queria trazer é a mensagem que Deus deseja trazer para a nossa vida. A Bíblia menciona, meus amados, que ele nasceu humilde. E ele poderia ter dado carteiraço, é o seguinte, não tem lugar, mas sabe de quem é que ela está para dar luz? Sabe de quem que ela está para dar a luz? Ela está para dar a luz ao Filho de Deus, ao Messias. Poderia. Deus poderia ter mandado um profeta, olha, meu servo, eu te digo o seguinte, abre a tua porta, recebe na tua casa, a melhor casa que tem na cidade, porque aqui vai vir agora o Messias. Pronto, o cara pegaria os seus parentes que estivessem lá, gente, vocês dão licença, porque o lugar é para Jesus. Mas Deus não usou o carteiraço, não usou da soberba, não usou da posição, não usou dos seus atributos, para galgar algum benefício humano, mas se utilizou exatamente das sobras. Não foi solicitado para ele uma suíte, luxo superior para o seu nascimento. Nós vamos ver, irmãos, no próprio ministério do Senhor Jesus, a sua humildade. Diferente, por exemplo, de um rei que cresceu tanto, e tinha agora tanto poder, tinha tanta autoridade, ele olha para tudo que fez e tudo que conquistou, e ele se elogia a si mesmo, ele se vangloria, ele se enaltece a si, mas Deus se desagrada daquilo ali, e Deus pega esse rei magnânimo, que é Nabucodonosor, e faz ele pastar com os animais, porque a Bíblia diz mesmo o seguinte, que Deus humilha os que se exaltam, e Deus exalta aqueles que se humilham.
E Jesus, ele começa no seu próprio nascimento, o emblema daquilo que ele é, de que ele é humilde. E a manjedoura, meus amados, é um sinal de simplicidade de Jesus. E que nesse Natal venhamos aprender isto, símbolo de humildade do Senhor Jesus, revelado em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, que quem lavava os pés não eram os maiores, mas sim os mais inferiores da casa. Os empregados mais insignificantes é que teriam o trabalho de lavar os pés. E o Natal, meus amados, é isto. É para nos alegrar com a família? Sim, graças a Deus é. Mas sempre é para nós olharmos para a manjedoura. Uma coisa que nós precisamos, quando o orgulho tentar inflar as nossas atitudes, nós olharmos para a manjedoura. A mensagem da manjedoura é sermos humildes, é aprendermos humildade com o Senhor Jesus. Meus amados, que esta mensagem, ela esteja presente na nossa vida, que é a mensagem da manjedoura, a mensagem da humildade. Ele não escolheu um trono, ele não escolheu um berço de ouro, mas foi escolhido pelo próprio Deus, dentro do seu propósito, revelando a humildade que tinha, e a maneira com que ele veio, de maneira humilde, ok? Por que a manjedoura? Terceiro lugar, por que a manjedoura, irmãos? Ele foi colocado em uma manjedoura, foi privando-se, destituindo-se da sua riqueza, vivendo a mais humilde pobreza humana. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai falar a respeito disto. Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Amém? Sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. É o que o texto da palavra de Deus nos diz, que ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos, que por causa da sua pobreza nos tornássemos ricos. Também, meus amados, foi revelado através da oferta entregue por conta da dedicação dos primogênitos, no capítulo 2 ainda de Lucas, que quando José e Maria foram ao templo para consagrar ele ao 8º dia do nascimento, a Bíblia menciona que eles levavam oferta que em Levítico capítulo 12, ali menciona que é o seguinte: quando as posses de uma pessoa fossem boas, eles deveriam dar um cordeiro. Mas quando a família fosse uma família desprovida de recursos, uma família pobre, então que levassem pombinhos. E exatamente a oferta que nós vamos ver narrado aqui em Lucas capítulo 2, é um casal de rola, pombinhos. Porque os recursos que ele tem, eles eram realmente de condições pequenas, de condições difíceis. E é isso, meus amados, que Jesus se identifica com a pobreza, com a miséria, com a necessidade. Jesus não é o Deus dos poderosos, dos magnânimos, em que ele chama a comitiva dos mais importantes que havia na face da terra, e então faz para si um colegiado de discípulos, e então vai preparar uma mega operação de evangelismo. Não, ele conta com pescadores falidos, ele conta com pessoas que estavam frustradas da vida. Ele começa exatamente com pequenos. E a oração que ele faz em Mateus capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz assim, que por aquele tempo Jesus exclamou: graças eu te dou, ó Pai, Senhor, Pai do Senhor, nosso Senhor Deus, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Ele se revela, meus amados, humilde para com os humildes. Teve pessoas de posse que seguiram Jesus, sim, graças a Deus por esses, porque ajudaram a manter e sustentar de maneira ferrenha o seu ministério. Foram os ricos que na sua morte o acolheram. A Bíblia menciona a respeito de Nicodemos, discípulo secreto, que o acolheu junto com José de Arimateia, que era um dos grandões que servia no Sinédrio. Mas a Bíblia menciona, meus amados, que ele se humilhou, que viveu nessa condição humilde.
Ok? E ele foi colocado numa manjedoura para demonstrar a sua capacidade de se tornar humilde. Jesus nasceu em uma manjedoura não porque era pobre. Jesus nasceu numa manjedoura não porque era pobre, mas um rico que se fez passar por pobre. Um rico que resolveu se tornar pobre para alcançar os pobres, para alcançar os miseráveis. Ele mesmo afirma que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele pediu uma moeda quando, por exemplo, ele quis responder aos seus críticos a questão do tributo se deveria dar a César ou não. Eles, tragam-me uma moeda. Ele não tinha nenhuma moeda, ele era pobre. Quando foi na questão de pagar imposto, não tinha também dinheiro. Ele mandou Pedro e disse: Pedro, vai ao mar e pesca. O primeiro peixe que tu pescar, abre o peixe ali e vai ter uma moeda, paga por mim e paga por ti. Ele não tinha. Ele viveu em condições humildes. Aquilo que ele tinha de bom é porque davam para ele, é porque entregavam de maneira amorosa, como a túnica que ele vestiu. Meus amados, ao Senhor Jesus, nós damos toda a honra e toda a glória, porque ele nasceu numa manjedoura para se identificar conosco. Outra razão porque ele nasceu numa manjedoura. Ele foi colocado numa manjedoura, em quarto lugar, ele foi colocado numa manjedoura para se mostrar acessível. Acessível a todos. Se ele tivesse nascido num palácio, o acesso seria vetado. Não é qualquer um que entra. É como hoje em alguns dos hospitais, é vetado a entrada. Ontem, por exemplo, eu estava visitando o irmão Francisco, somente 2 pessoas aqui podem entrar ali. Só 2 pessoas aqui podem entrar. Né? Falar nisso, trago boas novas, a recuperação do irmão Francisco está indo muito bem, graças a Deus. Era para ficar 3 dias na UTI, ficou 2 dias, já está no quarto. Agora só está aguardando, né, uma melhora maior ainda. Aí vai para o outro quarto que o tratamento é diferenciado. E depois volta para casa em nome de Jesus, continuamos orando pela recuperação dele. Mas se Jesus tivesse nascido, irmãos, num palácio, não é qualquer um que entrar. Porque palácio, gente, tem todo um critério para entrar no palácio. Tem toda uma segurança para chegar naquele lugar. Tem toda uma identificação, não é para qualquer um. Povão não vai chegar lá. Os simples não vão chegar lá. Somente os grandões. Somente os magnânimos, os poderosos. Mas o que nós vamos encontrar aqui, meus amados, que ele se mostra acessível. Seria impedido de todos estar naquele lugar. Mas quando a mensagem do Evangelho nos é trazida, meus amados, que Jesus nasceu numa manjedoura, está trazendo a mensagem seguinte, que qualquer pessoa pode entrar numa manjedoura. A manjedoura não tem que tirar o sapato para entrar aqui. E diferente até do que se pinta nos quadros de uma manjedoura, num cenário de manjedoura, os animais arrumadinho, cheirosinho. Não, aquele lugar não tinha cheiro agradável. Os animais faziam as suas necessidades ali mesmo. O lugar não era um lugar de aparato. Não era um lugar bonito e estético. Não tinha ali uma arquitetura moderna bonita. Era um lugar simples, onde qualquer pessoa poderia entrar. Não é um lugar onde tem portas, tem trancas, de alta segurança. Não, era um lugar aberto, fácil de entrar. E mostra, irmãos, que o acesso para Jesus não é difícil. Porque Jesus jamais vai complicar o acesso para chegar a Ele. O acesso a Jesus, irmãos, não é difícil. Está aberto a todos, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abre oportunidade para todos. É uma estrebaria, é um lugar simples, é um lugar comum. Não é um lugar em que tem que ter um ritual para chegar naquele lugar e para entrar naquele lugar. Um estábulo não representava nenhuma barreira para existir uma aproximação. Ninguém teria receio
de perguntar como é que se entra no estábulo. Né? Quais são as regras de etiqueta para entrar e chegar num estábulo? Como é que eu devo me achegar a Jesus? Irmãos, ele mostrou o seguinte: a maneira que ele é, Jesus, é daquela maneira que dá para chegar nele. Não pense você, ou muitas pessoas que falam e pensam o seguinte: olha, eu não posso ir para a igreja, porque a minha vida está errado isso, mais isso e mais aquilo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele abre a porta, Ele abre a oportunidade para todos chegar até Ele. Você vem a Ele do jeito que você está. Você se chega a Ele do jeito que você está. Mas as palavras de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, o Espírito Santo que vai trabalhando no nosso coração, é que vai nos santificando, e Ele vai nos purificando, e vai nos tirando do estábulo da nossa vida, e vai nos transformando numa morada, vai nos transformando no templo do seu Espírito. Mas a nossa vida, nós chegamos a Jesus como um estábulo mal cheiroso. É a maneira, é a forma como nós chegamos a Cristo. Exatamente no lugar onde Ele cabe entrar, onde Ele consegue entrar, exatamente numa vida assim, como um estábulo. Quem sabe exatamente assim que você sente a sua vida. A minha vida, pastor, está como um estábulo. Está sujo? Está mal cheiroso? Está tudo errado? Será que Jesus pode entrar na minha vida? Pois eu te digo, meus amados, a mensagem do estábulo é esta. A mensagem da manjedoura é esta. Jesus, irmãos, é acessível para chegar, para se aproximar. Ele não torna uma barreira, Ele não torna alguma coisa que diz: olha, você não pode vir a mim. Você é muito sujo. Você é muito pecador. Você não tem jeito, você não tem saída. Não, irmãos. A mensagem da manjedoura Ele é acessível a todos nós, amém? Por que uma manjedoura? A quinta razão que eu coloco aqui, eu descrevo nessa mensagem, é para identificar-se com a nossa pobreza humana, para identificar-se com a nossa pobreza espiritual. Porque, meus irmãos, a manjedoura retrata o nosso estado, retrata o nosso jeito de vida, e que retrata, irmãos, que pode mudar. Eu digo que nesta data agora, essa data de agora, nessa semana, Belém continua pior ainda. Não tem lugar, não tem hotel, é lotado. A jornal ontem dizendo, né, que era uma multidão em Belém, lá na Judéia. Era muita gente lá em Belém. Né? Givanildo esteve esse ano lá, né, conhecendo a igreja da Natividade. Irmãos, o lugar mudou, transformou. Tem ouro naquele lugar, tem uma aparência, né, modificada, né, que a igreja foi lá e assumiu aquele lugar e deu e se tornou famoso aquele lugar. Um lugar simples, mas foi mudado porque Jesus nasceu ali. E esta mensagem que eu digo para você, amado, se Jesus ele entra ao nosso coração, ele nasce no nosso coração, também haverá mudança. Amém? Também existirá mudança. Amém? Então, irmãos, é essa mudança que ele faz, essa identificação, que ele vai se identificar com a nossa pobreza para fazer uma mudança. E aí aqui eu aplico Mateus 11, em que ele diz, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E ele está chamando a ele. E ele está chamando exatamente, meus amados, por causa da nossa pobreza humana, da nossa pobreza espiritual, e da qual nós necessitamos e precisamos dele. E ele que diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele diz assim: e vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Amém? Podemos aprender, irmãos, preciosas, maravilhosas lições da manjedoura. Trago aqui a sexta razão porque Jesus nasceu na manjedoura. Sexto lugar, irmãos, Jesus nasceu na manjedoura para nos ensinar. Ele nasce na manjedoura para trazer uma pedagogia, para nos trazer um ensinamento, para nos trazer uma lição.
Porque Ele, o Senhor Jesus, o maior governante do mundo, o mais forte, o mais poderoso, o mais adorado, o único Rei, o único Salvador e Senhor, grande, poderoso e majestoso, a qual diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A Ele, que é tão grande e que nasceu numa manjedoura, nasceu humilde, nasceu num lugar insópito, num lugar humilde, num lugar sem condições, e não brigou com ninguém, não reclamou de ninguém, não botou a boca porque não atenderam bem no hospital. E o ser humano tem essa tendência, porque uma coisa dá errado, já reclama disso, já reclama daquilo, já reclama de Deus e todo mundo. Jesus não estava reclamando, mas Ele está prosseguindo por um caminho, e Ele mesmo que diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele pede-nos, Ele nos solicita, e Ele diz: aprendo de mim. E quando nós olhamos como que eu vou aprender de Jesus, vamos olhar para a manjedoura, e vamos ver que humilde, sendo Rei e sendo Senhor, sendo Ele Deus e que se tornou humano, se fez carne e habitou entre nós, o Verbo divino. Ele, meus amados, que nasce na manjedoura para nos ensinar, e não apenas a manjedoura, mas também quem Deus escolhe para ser mãe do seu filho. Deus não escolheu alguém por causa da beleza, e após um campeonato de beleza em Israel, escolheu a mais bonita, mais bela, como Esther, por exemplo. Não, escolheu uma jovem. Quem? Famosa? Não, ela não é famosa. Ela é da mídia, da televisão? Não, é uma mulher desconhecida, é uma jovem desconhecida, é uma virgem desconhecida, é uma menina qualquer que ninguém conhece, ela não tem fama sobre si, ela não tem um nome em cima de si que é aplaudida, que é famosa. Mas Deus escolheu uma desconhecida para ser mãe do seu filho, que se tornaria carne, que se faria carne. A Bíblia menciona, meus irmãos, que Maria se regozijou, e ela menciona em Lucas 1, versículo 53, o texto diz: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Tem coisas preciosas aqui, meus amados, e a tendência do mundo é olhar para os grandes, a tendência do mundo é olhar o filho do príncipe tal que vai nascer, o filho de tal jogador, o filho de tal artista que vai nascer, e ali tem as câmeras focadas para aquela pessoa, notícias em cima daquela criança. Do Senhor Jesus, irmãos, só os olhos do céu estavam para aquele lugar, e Ele estava escolhendo uma mulher humilde, um homem humilde, Ele estava escolhendo os pequenos, os desconhecidos. E a última lição da manjedoura, por que uma manjedoura? Por que nascer uma manjedoura? É porque Ele foi colocado, irmãos, na manjedoura para se identificar também conosco, no sofrimento humano. Mas pastor, de onde que o homem sofre? O homem sofre, irmãos, desde que abandonou a Deus, desde que deixou a Deus, desde lá do Éden, o homem passa a sofrer. E o sofrimento, ele não é apenas o sofrimento a nível espiritual, é consequência do espiritual na realidade. Jesus, o Filho do Homem, conforme é narrado em Lucas, chamado esse título, ele deixa a casa do seu pai e desce de nível, se identifica com a sorte humana, com as suas condições, a mais baixa, e chega até a morte de cruz. Isaías mesmo, 53, vai nos informar que ele é homem de dores. E Lucas capítulo 2 e 7, que nos diz o texto principal que nós lemos, que diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles numa estalagem. Quando diz que envolveu em panos, não pense que são panos, panos que passaram por uma esterilização, limpos. Você quiser identificar e traduzir,
exatamente como o texto traz essa correlação, exatamente, irmãos, como quase que trapos. Não eram panos novos, eram panos velhos. E essa jovem Maria, grávida, ainda virgem, aos olhos do mundo socialmente desconhecida, mas foi alguém a quem o Senhor Jesus escolheu. Meus amados, é para se identificar com a nossa miséria humana. Exatamente que Jesus nasce ali. O mais importante, irmãos, em tudo nessa história, eu quero finalizar, é que ele nasceu e morreu pelos nossos pecados. Nós conhecemos Jesus porque alguém um dia determinado, em um determinado momento da nossa vida, nos apresentou Jesus. E eu quero fechar nessa noite dizendo o seguinte: todos nós precisamos dele, amém? Todos nós precisamos de Jesus. Cada um de nós precisamos de Jesus. E também cada um de nós podemos ser instrumento de Deus para levar e conduzir Jesus para a vida de outros. Cada um de nós tem meios e formas de demonstrar e levar a mensagem do Senhor Jesus a tantas pessoas que estão necessitadas e que estão precisando também dele e conhecer a grandeza do seu amor e da sua bondade. Amém? Meus amados, eu quero encerrar então dizendo que se ele escolheu a manjedoura, se ele resolveu então ser uma manjedoura para nascer, o que impede a cada um de nós também, que porventura nos achamos como uma manjedoura, nos achamos a nossa vida como uma estrebaria. Talvez alguém possa dizer: a minha vida ela é muito confusa para glorificar a Deus. A minha vida não é importante bastante para ser usada pelo Senhor Jesus. Mas o propósito do Senhor Jesus, sim, irmãos, é pegar exatamente as coisas humildes para exaltar que o nome dele é grande, que ele é poderoso e que ele é maior. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal é esta: o foco está em Jesus. O foco não é José, o foco não é Maria, o foco não é a estrebaria, o foco não é a estalagem onde ele estava ali, não é a manjedoura. O foco é ele, é quem está na manjedoura. Aquela manjedoura, com certeza, ela cumpriu o seu papel, mas que também nós viemos cumprir o nosso papel, que é abrigar o Senhor Jesus, amém? Que seja esse o nosso papel da nossa vida, abrigar o Senhor Jesus e ter um lugar para Ele. Quem sabe já foi rejeitado por pessoas bem grandes, por pessoas que eram poderosas, e você que quem sabe se sente tão pequeno, mas você diz: olha, eu abro a minha vida para o Senhor Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Eu ofereço a minha vida. É simples a minha vida, tem coisas erradas que eu preciso consertar na minha caminhada, na minha jornada, mas eu aceito, eu quero Jesus, eu tenho lugar para Jesus na minha alma, eu tenho lugar para Jesus na minha vida, e eu quero que tenha lugar, não apenas no dia 25 de dezembro, mas eu quero que tenha lugar para o meu Senhor Jesus, os 365 dias do ano, eu quero ter um lugar para Jesus na minha vida, amém? Eu quero lhes convidar para nós ficarmos em pé, eu quero orar nesta noite, amém? Quem sabe nesta noite você possa dizer: a minha vida é uma desordem, minha vida é um fracasso, minha vida é uma bagunça. A quem Ele escolheu, o lugar que Ele escolheu, os seus propósitos, quem fez parte da sua vida e do seu ministério. Muitos em que Jesus chegou, muitas pessoas que Jesus chegou, a vida era uma bagunça. Por exemplo, Pedro era um pescador que estava frustrado depois de ter pescado e não pego nada. Se nós olharmos para a mulher samaritana, também uma mulher pecadora, uma mulher que já teve muitos maridos e o que tinha agora não era o seu esposo. Jesus chegou a essa mulher, prefigura como também uma manjedoura a vida dessa mulher. Madalena, a Bíblia menciona que era uma mulher que tinha muitos demônios, que muitos espíritos malignos saíram da sua vida, mas o coração e a vida de Madalena também se tornou um lugar onde Jesus foi habitar e veio habitar. Meus amados, deixa eu dizer, e nós vamos orar, que a salvação ela não depende de nosso status,
mas depende sim da graça de Deus. Amém? Que a salvação, a bondade, a misericórdia, ela depende do Senhor. E Jesus vem diretamente para vidas que às vezes estão confusas, que estão perplexas, mas que estão entendendo a mensagem, conseguem compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, a mensagem que tem um lugar para Jesus e que precisamos sim ter um lugar para Ele na nossa vida. Amém? Eu gostaria de orar ao Senhor nesse momento. Convido vocês para nós orarmos em nome de Jesus.